Pessoal da Torcida Tricolor, hoje estamos aqui com Marcelo Portugal Gouveia, candidato à presidência do Conselho. E antes de começar o vídeo, eu vou esclarecer que nós estamos gravando no dia em que possivelmente Rogério Ceni feche com o Flamengo. As informações são que ele deu sinal verde, só para que vocês entendam o semblante e saibam quando foi, né? A gente fez a entrevista do adversário do Marcelo no dia seguinte da eliminação do Lanús e hoje estamos fazendo num dia que é um dia bastante apreensivo para o torcedor São Paulino de modo geral, que tem essa idolatria justificada por Rogério Ceni. Gabriel, você quer começar já com a primeira pergunta, mas antes as saudações. E saudações aí, Marcelo. Como é que estão as coisas? Tranquilo? Bom, muito obrigado. É um prazer falar com vocês. Sempre é um prazer falar do São Paulo. Eu gostaria de dar um bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que o internauta vai estar nos assistindo. Bem-vindos a essa conversa. Legal, olá, Marcelo. Quer mandar pergunta ou vai fazer isso? Boa. Mando. Olá, eu queria saber se você não pensa que a presidência do Conselho, o peso que tem um cargo desse, se ele não deveria ser independente de atrelações ou de conexões com chapas de candidatos, né? Acho que atrelações é uma palavra que não existe, mas era só para me fazer claro. Se o candidato à presidência do Conselho não deve ser de uma maneira independente, sem estar conectado com nenhum outro candidato ou chapa. Com certeza. Na verdade, o mais importante não é nem a independência no processo eleitoral. A grande questão é a independência durante o mandato, porque precisa ser um presidente do Conselho imparcial, que possa cumprir as funções do Conselho de fiscalização. A campanha, apesar de todos saberem que eu estou do lado do Resgate Tricolor, que é o grupo que reuniu grupos políticos de oposição à gestão à gestão atual, apesar de saberem que eu estou nesse grupo, de eu apoiar o candidato Roberto Natel, a minha campanha está totalmente independente. Você não fica vendo eu lado a lado, juntos, um nome e o outro juntos, aquela coisa. Não, a campanha também está sendo feita de forma independente, porque assim será a minha gestão se eu for eleito. Aproveitando isso, né? Você falou as primeiras medidas que você pensa, caso você assuma a presidência do Conselho, e você já falou que vai ser feito de forma independente, como que vai ser essa atuação? O que você pensa fazer e quais as primeiras medidas que você entende que sejam necessárias? Olha, o meu objetivo de médio, longo prazo, mas isso também falando em 3 anos, né? Porque também não é não é um período tão extenso, mas a minha ideia principal, o meu objetivo é restaurar a independência do Conselho e tirar as questões políticas do dia a dia da gestão do Conselho, né? É importante ter política no momento eleitoral, porque qualquer eleição envolve política, não temos como fugir disso, mas as decisões, lá os votos dos conselheiros durante o mandato têm que ser técnicos. Não adianta, você tem que entender, você individualmente, conselheiro, tem que entender o que deve ser feito de melhor para o São Paulo em cada votação, e não, o meu grupo defende aquilo, o meu grupo é alinhado com o presidente da diretoria, então eu vou votar dessa forma. Isso não deveria existir, os votos têm que ser técnicos. Então, eu quero, dando o exemplo de um presidente imparcial, mostrar isso para todo o corpo do Conselho Deliberativo, de forma a que todos passem a votar dessa forma, serem imparciais e independentes. Então, só para aproveitar também essa resposta, até eu faria uma pergunta mais para frente, mas eu vou aproveitar que você deu a deixa, Marcelo. Em entrevista recente, você disse que, em relação ao seu grupo, imagino que você esteja envolvido nisso, não faria sentido concorrer à presidência do Conselho, a presidência da diretoria, no caso, o candidato à presidência, porque você gostaria de resgatar os valores dos conselheiros, que foi isso que você acabou de falar, deixar um pouco a política de lado, ter os votos técnicos. Eu queria entender como que você vê que isso não é possível concorrendo à presidência, mas você entende que isso é possível através da presidência do Conselho. Como você enxerga que você teria mais poder ou capacidade de atingir esse objetivo nesse cargo e não na presidência da diretoria? Na verdade, não é que eu teria mais poder.
Na verdade, é que eu acho mais importante ao São Paulo que se faça isso, e isso tem que vir do Conselho, porque não adianta, vamos fazer um exemplo, vamos fazer uma digressão. Se eu fosse candidato à presidência da diretoria, vamos supor que eu fosse eleito, eu poderia fazer um mandato muito bom de sanar as dívidas, de vamos, eventualmente conseguir reconquistar títulos no campo e tal. Mas daí eu sairia de lá e na próxima gestão, quem viesse poderia fazer uma gestão ruim da mesma forma. E não adianta a gente ter esses altos e baixos se o conselho não cumprir o papel dele. Porque se o conselho cumprir o papel dele, as diretorias vão, pelo menos, ter que seguir numa linha de profissionalismo, de compliance, de governança, que, inevitavelmente, isso vai resultar em resultados no campo. Porque é muito difícil, às vezes, para o torcedor enxergar, o cara, o atacante perdeu o pênalti, vamos trocar o treinador. Mas o torcedor não entende que, às vezes, a base desses erros está lá atrás, está na questão, muitas vezes, da atuação do conselho que não fiscalizou a diretoria e permitiu que a diretoria chegasse em situações extremas, que acabam refletindo no campo. Então, eu indo para a presença do Conselho, se eleito, a gente quer, o Grupo Nova Força conversou, entendeu que era mais importante nesse momento, de plantar uma sementinha, e acho que no Conselho, porque como o Conselho você não muda totalmente, quando acaba uma gestão, você muda parte, mas você não muda totalmente, se a gente conseguir mudar a cabeça dos conselheiros, isso vai perdurar por próximas gestões e pode ajudar os próximos presidentes da diretoria. Não sei se eu fui claro. Foi, sim. Sim. O Marcelo, em cima disso, como que você avalia a presidência do Marcelo Pulpo, né? Essa gestão dele, com o Leco, com todos, como é que você avalia a gestão dele? Eu avalio como parcial. Eu avalio como essa gestão defendendo os interesses da diretoria. Postergando pautas quando lhe interessava, não sendo firmes quando encaminhava solicitações para a diretoria e não tinha resposta. Eu acho que foi parcial. Perfeito. Marcelo, nesse momento, a gente teve até uma alteração recente no Estatuto, eu queria saber o que você pensa exatamente do Estatuto do São Paulo hoje, e até aproveitando, em uma eventual discussão para eleições diretas no clube, como que o Conselho, que muitas vezes pauta as reuniões, ou aceita ou veta uma pauta, como você enxerga isso, qual a sua visão particular disso? Olha, eu sou defensor do Estatuto do São Paulo, fui um dos que participou da comissão de sistematização que escreveu o Estatuto, então eu tenho participação ativa no Estatuto. Eu acho que a gente não consegue analisar se ele é bom ou não, porque ele não foi cumprido. E daí eu gosto de dar um exemplo, que é a leis do Brasil, então eu vou pegar uma lei do futebol, aqui uma MP, que foi a MP do mandante. A MP do mandante, ela permitia que os clubes negociassem, o mandante negociasse a forma de transmissão. Se os clubes negociassem todos juntos, em tese, isso seria bom para o futebol como um todo, porque permitiria que novos players no mercado, saindo só da questão da televisão e tal, mas negociando junto, todo mundo ia ganhar. Mas a lei, ela permitia isso, mas permitia também que as negociações fossem individuais. E se a negociação for individual, a tendência é ser ruim para o futebol, porque alguns clubes vão subir, vão ficar muito bem, e outros clubes talvez vão quebrar, né? No linguagem popular, eles vão quebrar. E isso é ruim para o futebol, porque você acaba com o equilíbrio, você não tem... O São Paulo existe, a grandeza do São Paulo existe porque ele tem adversário. Se ele não tivesse, se a gente soubesse que ele ia ganhar o jogo de 10-0 todo dia, talvez a gente não fosse torcer para o São Paulo, né? Ter graça acompanhar o futebol. Então, eu dou esse exemplo para falar. O estatuto é isso. Se ele for cumprido, a gente poderia analisar se ele é bom ou não. Quando ele não foi cumprido, ou as pessoas conseguem dar um jeito de dar uma burlada, né, que o brasileiro às vezes conhece bem isso, a gente não consegue ver. Mas, até antevendo uma possibilidade como essa, quando a gente estava escrevendo o estatuto, a gente fez uma previsão de que depois de 2 gestões, ele necessariamente seria revisto. Por quê? Porque justamente para não ficar dependendo da atuação de uma gestão. Você pega como exemplo o Flamengo. O Flamengo, agora ele está com uma gestão super moderna, mas quando a gente fez o Estatuto do São Paulo, o Estatuto do Flamengo, ele era muito menos
rigoroso com questões de governança e profissionalismo do que o do São Paulo. O Estatuto do Flamengo permitia gestões como tivemos no passado do presidente Edmundo, da presidente Patrícia e tal, e permitia também uma gestão profissional como, por exemplo, do Eduardo Bandeira de Mello. O do São Paulo não, era muito mais rigoroso no profissionalismo, mas mesmo assim permitiu uma gestão que não o cumpriu. Agora a gente vai ter uma nova gestão, espero que cumpra o estatuto. E essa gestão nova, cumprindo o estatuto, a gente vai ver se o problema era o estatuto ou as pessoas. E daí a gente vai ter certeza. Claro que isso aí não significa que ele é perfeito, e acho que cabem novas alterações que não foram possíveis naquele momento, porque não era a vontade de todas as pessoas envolvidas na aprovação, mas dá para evoluir. Sobre a questão do Você voto pode direto... citar uma, sem cortar o seu raciocínio, mas termina o seu raciocínio, você poderia depois citar alguma melhoria que você acha que precisaria acontecer? Eu acho que precisam de algumas reformas políticas, especialmente política. As reformas de gestão, acho que estão lá. As regras são claras. Se você cumprir aquilo que está lá, eu acho que o São Paulo vai ser exemplo de gestão. Mas em relação à questão política, eu acho que precisam de algumas alterações. E esse, para mim, é a principal diferença de propostas da chapa Resgate Tricolor em relação à chapa de situação lá Juntos pelo São Paulo. O Resgate Tricolor está propondo o voto direto. E então é importante que o associado que vá votar lá vote em candidatos do Resgate Tricolor, porque não adianta o Resgate Tricolor lá querer o voto direto e ter minoria no conselho. Então precisa de ter gente que defenda isso lá para que isso seja aprovado e depois seja enviado para a Assembleia dos sócios para que efetivamente a gente tenha o voto direto. O voto do sócio e o voto de uma categoria definida de sócio-torcedor também, para uma maior democratização do processo político. Essa é a principal mudança. E mudando isso, muitas coisas que seriam acessórias a isso viriam junto. Ô Marcelo, como blindar, né, a equipe que vai cuidar do futebol, não só das pressões da torcida, mas também de conselheiros e, às vezes, do próprio presidente? Como fazer isso? Olha, o estatuto tem uma inovação que deveria dar tranquilidade para o presidente, né? Que é a proibição de reeleição. Por que tem proibição de reeleição? Justamente para ele só pensar no mandato, não precisa pensar em reeleição. Ele não precisa pensar, vou votar, preciso fazer eu preciso agradar as pessoas que votam em mim para me reeleger. Eu não preciso agradar ninguém. Eu preciso fazer as coisas bem feitas. E se o conselho conseguir tirar o voto político e for um voto técnico, o presidente que estiver fazendo uma gestão correta dentro das normas estatutárias, das normas legais, vai ter apoio do conselho, porque ele não vai ser impedido de fazer nada pelo conselho se o voto não for político, né? Então, obviamente a gente está falando do mundo ideal e é isso que a gente vai brigar para, né? Mas em relação a isso, eu acho que isso já ajuda. Um segundo ponto que ajuda é que no sistema profissional, como qualquer empresa, você tem que estabelecer metas. Você tem que estabelecer metas para o... As metas, obviamente, no futebol tem todo um subjetivismo. Não adianta você falar a meta é ser campeão. Você sabe que é muito subjetivo. Mas você pode fazer metas equilibradas de resultados, mais questões financeiras, de você não abrir um buraco, mais formação de atletas na base. Você pode fazer um mix e chegar aqui e falar que ele tem que chegar a uma média dessas coisas em tal forma. Você deixando claro quais são as metas da diretoria e avisando o conselho deliberativo, todo mundo que você está falando que poderia pressionar, é simples. Atingiu a meta, ninguém vai poder cobrar porque atingiu a meta. Não atingiu a meta, você tem que mandar embora o profissional que está cuidando do futebol que não atingiu a meta. É uma empresa, você tem uma meta. Não atingiu, você está fora. Simples assim. Marcelo, são várias propostas. São Paulo, a gente sabe que, principalmente politicamente, tem muitas coisas a mexer, e algumas das coisas que você está propondo são até, não vou dizer inéditas, mas é uma mudança bem profunda. Como que você pretende conciliar a presidência do conselho com a sua vida profissional? Olha, eu sou advogado, né, sou profissional liberal. Em relação ao presidente do conselho, muito do tempo que ele perde lá às vezes, eu não sei o atual porque eu não frequento lá, não estou no dia a dia do São Paulo ali no dia de semana, eu não estou lá. Mas muito se sabe que muitas pessoas ali, conselheiros, ficam ali fazendo o quê no dia a dia? Política. Eles não estão fazendo nada pro São Paulo, mesmo porque com o novo estatuto, você tirando
os conselheiros não remunerados dos cargos, eles não teriam função ali no dia a dia, né? Então eles estariam ali fazendo, acredito que, política. Fora, obviamente, situações específicas. A semana passada lá tinha os contratos para os conselheiros analisarem, fui lá analisar os contratos, tal. Mas fora essas coisas, no dia a dia eles estão fazendo política. Então, assim, eu não incentivando política, eu não vou lá fazer política. Então eu vou lá só fazer as funções de um presidente do conselho. E, então eu acredito que isso dá para conciliar com a minha atividade de advocacia, porque não vai tomar todo o meu tempo para isso. Agora, para o presidente da diretoria, que é um cargo que efetivamente demanda e que você tem que estar lá o dia inteiro, por isso que o estatuto definiu remuneração, porque o cara tem que abrir mão do seu outro trabalho, se assim o quiser, porque é opcional. Se ele não quiser, ele pode contratar um CEO para cuidar do São Paulo, pode ficar indo lá não exclusivamente e tocando sua vida profissional de outra forma. Eu ia chamar a atenção aqui para o caso Jack, né, que você tratou da decisão final de arquivar o caso, né? Infelizmente, tal, a Anatel fala em reabrir. É possível reabrir esse caso? E como é que você vê? Porque nós temos um prazo para investigar algumas coisas no São Paulo. Como é que você vê a possibilidade de reabertura de casos como esse? Que é um caso que está lá atrás, mas é que quase prejudicou muito o clube, enfim. Só para complementar, Marcelo, você que participou da redação, né, do novo estatuto, você corrige a gente se a gente estiver errado, por favor. Mas o Anatel fala em reabrir o caso, eu acho que a pergunta principal é se é possível reabrir o caso, porque aparentemente o estatuto prevê um limite de tempo em que os casos já fechados podem ser reabertos. Aparentemente esse limite ele é bem curto. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso é um reflexo até de uma questão que tem no direito, que é a questão da prescrição, né, que você perde o direito de ação. Isso existe, não é para, obviamente, só defender os acusados. No criminal a gente ouve muito, fulaninho completou tantos anos, então prescreveu, porque diminuiu a metade. O criminal é um pouco diferente, mas no civil, essa prescrição é para dar uma garantia jurídica, né, para a situação, para aquele negócio não ficar para a vida inteira. Então é um reflexo disso a questão do prazo que tem no estatuto. É possível reabrir o caso? É possível desde que surjam fatos novos. O que seriam fatos novos? Por exemplo, o caso está em investigação lá no Ministério Público. Se o Ministério Público apontar que tem alguma coisa, achamos um repasse, porque eu participei da comissão que foi formada no Conselho Deliberativo para investigar o caso. Comissão especial para investigar o caso da Farist. Eu e mais 2 conselheiros. A gente tinha muitos poderes limitados de investigação, porque a gente tinha que contar com a compreensão, o bom senso e a colaboração dos investigados e das testemunhas. Eu não tinha como o MP tem de obrigar a pessoa a ir depor. Eu mandava um ofício para fulaninho, falava, fulaninho, você pode vir aqui para a gente perguntar umas coisas para você? Ele poderia ir ou não ir. Teve gente que não foi. Os que foram, a gente foi relatando. Mandamos ofício na época para a própria Under Armour. Eles não responderam. E eu não tinha como obrigar eles a responderem, porque eu não tinha esse poder chamado poder de polícia. A gente fez a investigação e tal, mas agora pode ser que o Ministério Público consiga, por conta desses poderes de polícia que eles têm, talvez de conseguir o dinheiro, tal, não sei o quê, conseguir um fato novo que pode fazer reabrir o caso, talvez com uma nova investigação e uma nova apuração dos fatos. Ainda sobre esse caso, Marcelo, você fez parte, como você falou, de uma comissão um pouco mais limitada. Seria uma comissão quase que prévia em relação ao que foi julgado e definido depois. Recentemente você tratou o fato do caso ter sido arquivado como infelizmente. Por que infelizmente? Qual que é a sua visão em relação ao caso Jack em que você pôde avaliar com mais detalhes do que eu acho que a maioria das pessoas? Então, a gente, apesar desses poderes limitados, a gente fez um relatório que apontava algumas situações. E esse relatório foi simplesmente arquivado pelo presidente da Comissão de Ética na época, sem colocar no plenário para discussão. A gente pedia no relatório que o relatório fosse, ao menos, encaminhado aos conselheiros, para os conselheiros terem o direito de debater o assunto e de opinar se houve ou não prejuízo do São Paulo, porque o presidente da
da Comissão de Ética na época, falou que não houve prejuízo ao São Paulo, então vamos arquivar. E depois a gente veio a descobrir que houve sim prejuízo ao São Paulo, porque o São Paulo contratou um outro escritório para fazer um parecer sobre o formato tributário do contrato com a Farist. Então, se o São Paulo contratou um parecer para estudar isso, e o São Paulo pagou para aquele outro escritório, ao menos esse custo que a gente que o São Paulo teve que pagar para esse outro escritório é decorrente do contrato da Farist. Então, algum prejuízo o São Paulo teve. Se o São Paulo não tivesse assinado esse contrato da Farist, não teria pago esse outro escritório. Então, assim, esse argumento de vou arquivar porque não teve prejuízo financeiro ao São Paulo, não sei por que foi utilizado. Até porque, Marcelo, na época, só o prejuízo na imagem do clube já seria algo a se mensurar, porque o São Paulo estava envolvido numa série de escândalos e polêmicas. Apareceu esse caso Jack, como a coisa se desenrolou, que a empresa era multinacional, ia gerar imposto. Só a questão da imagem para o mercado já é uma coisa que a gente teria dificuldade, mas uma auditoria poderia calcular. O São Paulo teve algum prejuízo, mesmo que nem tivesse contratado. É que contratando ainda um escritório, você já tem alguma coisa, um valor em dinheiro. Sim, Foi uma o coisa Bruno concreta. que fez que era o presidente na época, né? Presidente do Comitê de Ética. Na Comissão de Ética. Que fez do Opsiblon, que fez aquela do Aidar e do Gil Guerreiro. A gente cobriu também. Exato. Sim, exatamente. Maravilha. Pode seguir, Gabriel. Então, aproveitando que a questão do Blum, o Marcelo, antes de você ser definido como candidato pela chapa do Resgate Tricolor, os pré-candidatos ao cargo de conselho eram o Homero e o próprio Alpse Blum. Assim que o seu nome surgiu e foi definido como candidato, ambos migraram o seu apoio para a chapa Juntos pelo São Paulo. Você tem alguma ideia do porquê que isso aconteceu? Por que houve essa ruptura tão abrupta, assim, né? Tão veemente de ideias, né? Porque mais do que uma coisa é você ser preterido, mas houve uma ruptura de ideias. Você está apoiando um lado e você vai imediatamente para o outro após esse fato novo. Eu não sei, e me entristeceu isso, na verdade, porque só corrigindo um pouco a questão, não é que eu fui definido e eles migraram. Sim. Eu fui definido como pré-candidato e eu buscava justamente essa disputa, porque essa disputa que o grupo do Resgate propôs, que era essa convenção, é salutar, é uma democracia. A gente está vivendo agora as eleições dos Estados Unidos, isso tem nos partidos, no Democrata e no Republicano, fora, obviamente, fora a questão da reeleição, que normalmente é um direito, daí você não acaba, muitas vezes não tem na prévia, mas no outro partido você tem, né? E então a gente achava importante, eu particularmente queria disputar, e eu já tinha me comprometido especialmente com o Homero, falando: Homero, se eu perder a prévia para você, eu estarei te apoiando até o final. Vamos disputar, ver quem os grupos da oposição têm interesse em apoiar, e eu não sei o que houve. Assim, poder falar, mas talvez o Marcelo era de um grupo que tinha muitos apoiadores votantes. O Grupo Nova Força tinha 4 caras só votando, eu e mais 3 assim, nessa convenção. Então não dá para falar que foi a força do meu grupo. Graças a Deus, e talvez por conta de quem me conhece, da credibilidade que eu tenho junto lá ao Conselho do São Paulo, tal, meu caráter, fato de uma reputação ilibada, acho que isso gerou muito apoio de outros grupos. E daí talvez tendo essa questão, os pré-candidatos preferiram não concorrer. Mas eu não sei se foi isso. Eu não sei também o motivo de alteração para o outro lado, mudando de lado. Assim. O que eu posso fazer é que me entristeceu o fato de não ter disputa. Para quem acompanha assim, a política no São Paulo, é tudo muito curioso como acontecem essas mudanças e deixa o pessoal que acompanha mais de perto estarrecido, né? Porque, olha, você tem uma ideia e de repente você vai para o teu lado oposto em questão de dias. Então, um dia você está falando uma coisa e no outro dia você está do lado que você antes criticava. É um pouco confuso. Salvo engano, e aí corrija-me se estiver errado, o Grupo Nova Força ele foi criado para a renovação de poder. Até você falou isso, que é importante, que é uma das medidas que mais
esse grupo foi favorável ao terceiro mandato do Juvenal e ao nome do Aidar? O que aconteceu nesse período? Do Tá, terceiro vamos lá. mandato e tal? Perfeito. Terceiro mandato. O grupo foi contrário ao terceiro mandato. Vou explicar para não falarem que eu estou mentindo e depois aparece coisa, não sei o quê. Não. A gente foi contrário. Falamos ao Juvenal pessoalmente. Fui eu e o Carlos Henrique, que é filho dele. Fomos na sala dele lá da presidência falando: o Grupo Nova Força, você está pensando em ser candidato? Ele estava pensando. A gente falou: a gente é contra o terceiro mandato. E naquele dia ele se enfesou e anunciou: então, já que vocês são contra, eu vou ser candidato. Ele não tinha falado oficialmente que ele estava. Eu vou ser candidato. A gente foi contra e falamos para ele. Temos lá, se não me engano, a gente até fez uma carta na época que a gente foi entregar, mas a gente falou pessoalmente. Essa história é conhecida. As pessoas que estavam lá podem falar. Aí ele se lançou candidato e teve a eleição. Na eleição, por conta do sistema político do São Paulo, que só permite dois candidatos, na época permitiam 2 candidatos, o Grupo Nova Força votou no Juvenal por entender que entre os candidatos que estavam... Na verdade, acaba que você não vota só no candidato, você vota nas pessoas que estão em torno, você vota em algumas plataformas, tal, o Grupo Nova Força votou no Juvenal. Então, assim, a gente era contrário ao terceiro mandato, mas votamos nele. 2014, eleição do Carlos Miguel Aidar. O Grupo Nova Força votou no Carlos Miguel Aidar, mas foi o primeiro grupo a textualmente ir para a oposição logo que, paralelamente à época que teve também o Juvenal estava como diretor da base, começou aquela briga, mas como o grupo foi o primeiro a ir para a oposição. Inclusive o nosso conselheiro vitalício Rui Stefanelli falou lá no plenário, foi o primeiro conselheiro a tocar o nome da Sinira no plenário do Conselho Deliberativo. Isso foi no momento da briga, do ápice da briga do Juvenal com o Aidar, quando o Aidar ia tirar o Juvenal começando. Estava começando essa briga. O que acontece? Que eu gosto de falar, o Nova Força nunca ligou para cargo. A gente já teve alguns cargos, os membros do Nova Força já tiveram alguns cargos na diretoria, mas a gente nunca trocou o voto por isso, tal. Isso às vezes foram coisas naturais. Mas o Nova Força, o que ele não abre mão é de ir para a oposição durante a gestão, se assim entender. Porque tem alguns grupos no São Paulo que às vezes votam no candidato derrotado, mas passa 2, 3 meses e já estão lá apoiando a gestão, daí passa mais 2, 3 meses você descobre por quê, porque você vê alguém num cargo, tal, não sei o que, alguma coisa. Nova Força, normalmente é o contrário, pelo menos nessas últimas gestões foi o contrário. Carlos Bigante votou nele, depois, acho que, salvo engano, a gente não tinha cargo nenhum. A gente não tinha cargo nenhum. Fomos para oposição. No Leco, a mesma coisa. Votamos nele e fomos para oposição no meio da coisa. Não tem cargo que segure a gente em gestão, pelo contrário. No caso do Leco, quando foi o momento que vocês entenderam que a gestão do Leco, que o grupo entendeu que a gestão do Leco estava tomando um caminho errado? Foi em 2018. Ele foi eleito em 2017, né? É isso, né? Em abril de 2017. Sim. A gente foi falar com ele algumas vezes, porque também não é aquela coisa... fez uma coisa que eu não gosto. Acho que a forma do Nova Força de fazer oposição não é chegar na mídia e falar estamos contra, vamos jogar os podres do São Paulo. Não, a gente tenta o diálogo. A gente foi falar com ele algumas vezes falando, olha, isso aí é contra o estatuto, isso não está de acordo com a profissionalização, tal. Até que chegou um dia que a gente falou, acho que era a terceira vez que a gente falava, e ele já tinha falado, no começo ele falava, putz, é só uma transição, tal. Mas daí quando chegou a terceira vez que a gente falou, e ele falou, não vai acontecer mais, e depois aconteceu de novo, aí acabou, mandamos uma carta e falamos que a partir daquele momento não estaremos mais apoiando. E passaremos a fazer oposição, mas do modo Nova Força também, não é uma oposição de... A gente não faz oposição ao São Paulo ao fazer oposição à gestão, a gente vota contra o que a gente acha que é ruim para o São Paulo.
e votamos a favor no que a gente acha que é bom para o São Paulo, independente de quem está lá. Mesmo que você esteja no seu ponto ao leco, se a proposta for boa, vocês vão votar a favor. É isso que você está falando, basicamente, né? Perfeito. Vou dar um exemplo aí, vai. Porque agora estamos numa sequência de votos contra e parece que é político, mas não é. Todos têm justificativa, mas se pegou agora, teve a votação da terceira camisa. E muitas pessoas da oposição votaram contra isso porque não gostaram da cor, que era a cor que está sendo usada pelo grupo da situação, e aparentemente isso não é uma coincidência. Mas o Nova Força votou a favor da camisa, porque isso pode trazer dinheiro para o clube e tal, e é isso. Também eu não vou votar na camisa ou contra a camisa se eu acho ela bonita ou feia, eu voto se ela vai trazer dinheiro para o clube ou não. Não tem que ser do meu gosto. Eu vou só fazer uma pergunta pessoal aí, Marcelo, desculpa, Gabriel, daí eu já passo para você a Não, palavra. vai lá. Nessa relação da terceira camisa, a gente tem aí uma camisa de muito sucesso da época da Reebok, que foi feita realmente em homenagem à ligação de São Paulo com o Uruguai. Ao contrário dessa última, que a Adidas fez um malabarismo para tentar chegar naquilo e tal. Era o cinza de São Paulo, né? Isso aí. Essa daí foi isso, né? Era o cinza de São Paulo, não, agora de 90. A que ele tá falando é azul. Não, a de agora. A de agora a de agora é da noite paulistana, não sei das quantas. Sei lá. Então os caras fazem esses malabarismos, a gente sabe o que é. Até acho louvável que eles procurem os motivos, mas eu, enfim, tenho uma opinião muito. Mas uma das camisas que mais venderam de São Paulo foi essa da Reebok, que era muito bonita. E o São Paulo nunca usou essa camisa. Então, assim, não é estranho procurar essa relação de o São Paulo tem que jogar, ou, por exemplo, deixar a fornecedora de material escolher a data em que a camisa vai ser, porque, por exemplo, o São Paulo jogou com essa camisa grafite no Morumbi 2 vezes com um adversário de branco. Ou o São Paulo jogou com essa camisa em homenagem, e aí coloca muitas aspas, a ligação com o Uruguai, na estreia do Daniel Alves. E até hoje, quando alguém vai citar alguma coisa do Daniel Alves internacionalmente, a foto é o Daniel Alves ostentando uma camisa que não traz nossas cores. Né? Então toda aquela coisa do São Paulo, da força do São Paulo, se perde aí. Não deveria ter alguma coisa que defendesse o São Paulo desse tipo de situação? Ou é um problema de gestão mesmo? Não é um problema estatutário, não é um problema de... Veja, Bandana, quando a gente estava escrevendo o estatuto, a gente pensou em cada uma dessas coisas, né? Mas, obviamente, quando você está escrevendo uma lei, você não pode também ser muito rigoroso, muito colocar empecilho, porque senão o negócio não sai do papel, né? A gente, acho, salvo engano, acho que é porque muita coisa que a gente escreveu, mas eu acho que está no estatuto que você não pode usar em clássico, né? Acho que clássico você não pode usar... Eu não lembro de estar escrito, mas pode ser falha de memória minha, mas eu não lembro de estar escrito explicitamente. Eu acho que não pode, ou pelo menos estava no projeto, não sei se foi para a redação final. Também não decorei ainda tudo, né? Mas Desculpa. Eu falo isso porque a camisa não tem uma proteção, por exemplo, na parte das costas. Essa camisa que você tá, as costas dela não tem as cores, não tem as faixas. Por isso que eu falo sim. Se é uma coisa para se corrigir, né? Porque quando a Adidas fez a camisa foi um dos motivos de crítica, né? Essa é uma camisa, por exemplo, que foi confundida com a do rival. Para nosso Perfeito, azar, de costas. Não, Exato. Não, sim. Não, concordo. Os patrocinadores que eram do São Paulo foram para o Corinthians, a gente tem uma foto que o uniforme 1 do São Paulo, o primeiro que a Adidas fez, né? Tinha coisa assim. Era igual. Você não conseguia entender. E essa foto que eu tenho é com o Jusilei. O Jusilei é o jogador de São Paulo, que ainda jogou no Corinthians, que torna a confusão ainda maior. Claro que isso daí é só uma ironia. Mas é uma coisa que parece importante defender as costas da camisa do São Paulo, as cores, para evitar que uma fornecedora tenha tanto poder. Né? Por isso que eu perguntei se isso é uma coisa que está no estatuto e o São Paulo se deixou mandar, ou se é uma coisa que faltou ali a gente... Só rapidinho, só para responder, realmente não está no estatuto. Eu entrei aqui para ver, não era falha de memória mesmo. Não tem essa previsão de que não pode ser usado em clássico. Fala o quê? Dos 10 jogos? O que fala? Fala dos 10 jogos, tem que ser aprovada previamente, que precisa ter alguma... Aí que vem a parte da desculpa, precisa homenagear algum importante fato pretérito da história do São Paulo. Aí eles inventam lá, eles botam a camisa que eles querem e falam, não, isso aqui é da noite paulistana, com Morumbi, não sei das quantas. É mentira, mas enfim... Bom, assim, nossa posição a gente gosta das cores do clube, sempre, tá? Mas isso é uma questão subjetiva e de opinião. Mas é só para você entender o nosso pensamento
Quando Não, vem eu entendo, eu entendo. O que acontece? Vamos lá. Sobre o uniforme 1 e 2, a Adidas ela tem muito mais restrição, ela tem muito mais coisa a seguir. O estatuto vai falando aí de como é que é a camiseta, os formatos das linhas e tal. Então, por exemplo, essa camiseta aqui talvez não seja de acordo com o estatuto, essa que eu estou usando, e daí isso não poderia fazer. A questão do uniforme 3, o que acontece normalmente? Infelizmente, as vendas são muito atreladas a momentos gloriosos, né, a momentos de vitória. Então, o fornecedor acaba escolhendo jogos que ele entende que o São Paulo é favorito. Então, por isso que acaba você jogando jogos no Morumbi com uniforme 3, que é uma coisa que, por exemplo, não acontece na Europa, né? Mas isso é uma decisão acredito, do fornecedor, e eu não sei se a diretoria de marketing tem ingerência nisso ou não. Eu nunca vi o contrato assinado com a Adidas inteiro para ver se a diretoria tem ou não esse poder. A gente, no conselho, eu não tenho como evitar que se jogue assim, do jeito que o estatuto está hoje. Se a gente reformar o estatuto falando que não pode jogar no Morumbi, aí sim vai ter que mudar. O que eu ouvi é que essa camiseta da Adidas, essa terceira, foi muito vendida, até surpreendeu eles mesmos, e falam também, porque é aquela coisa do boca pequena, você não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é para defender o fornecedor ou não, mas falam que isso elevou a moral do São Paulo lá dentro. E eu vi recentemente que o São Paulo agora vai passar a ser tratado num tier maior lá dos clubes, né, mundiais. Então, só retornando um pouco, a gente já cometeu aqui alguns desvios para falar do uniforme. Sim. Ô, Marcelo, você passou boa parte aqui do vídeo, você passa boa parte da sua campanha falando em profissionalização, em transparência, em uma série de questões, mas especialmente a parte da profissionalização, do voto direto. Eu imagino que vocês eu imagino não, acho que vocês têm algum posicionamento mais favorável a pelo menos o estudo do clube empresa. Só que quando a gente tinha a prévia entre o Silvio, o Marco e o Natel, salvo engano, o Nova Força tinha uma predileção pelo Marco Aurélio, que é basicamente, quase que publicamente, contra boa parte das coisas que vocês pregam, inclusive no plano de gestão que vocês prometeram entregar, seja para o Natel, seja para o Casares, quem ganhar. Não é um pouco de incoerência apoiar um pré-candidato que era veementemente ou sempre aparentou ser veementemente contra essas ideias principais de profissionalização mais clara e prática, voto direto e etc? Não, o Marco ele é super favorável ao voto direto. A ideia, inclusive, de criar um sócio Acho que não foi patrimonial, que ele chama. exatamente. Acho que não foi exatamente o que ele falou em algumas outras entrevistas e o que ele falava com outras pessoas no clube, mas Bom, pode ser pode ser que ele um tenha, erro de. pode ser que ele tenha evoluído no pensamento. Pode ser que ele tenha evoluído no pensamento. Ele é super favorável ao voto direto, e inclusive ele pensou em criar esse que ele chama de sócio patrimonial do futebol. Ele falou dessa ideia para o Roberto. O Roberto até já revelou em entrevistas que essa ideia veio do Marco. E então ele é favorável a isso. Em relação ao clube empresa, a posição até onde eu sei, a posição do Marco é no sentido de que precisa ser estudado. E o Nova Força também não foge muito disso. Você falou, o Nova Força é favorável ao estudo do clube empresa? Sim, porque o Nova Força defende o estatuto e tem que andar lá a previsão estatutária de que tem que ter um estudo aprofundado sobre isso. E eu acho que o Marco, ele, sempre que eu falei com isso, o que ele fala é o seguinte: não adianta achar que vai virar empresa e tá tudo bem. Isso ele Sim. sempre dá esse exemplo. Daí ele dá os exemplos das empresas que quebraram, né? Você já deve ter ouvido ele falar disso, ele fala isso. E é Já, uma verdade. já, Você tem que. ainda que sejam em casos diferentes, mas a gente já ouviu. Claro, ele dá uns exemplos, obviamente, os exemplos extremos, assim como quem defende o clube empresa dá também os exemplos extremos, dos casos que deram certo. Isso é normal quando você está defendendo alguma ideia. E ele defende isso, mas as últimas conversas que eu tive, até as conversas que eu tive com ele esse ano sobre essa questão especificamente, ele conversou também com Nova Força, no sentido de que tem que ser estudado, e ele não quer que o São Paulo seja cobaia, e o Nova Força também entende que não é o caso de ser uma cobaia. Mas também a gente também tem, por outro lado, a questão do vanguardismo do São Paulo. Então a gente também não vai ficar esperando todos
acontecerem. É só uma questão do equilíbrio disso e também entendendo qual que é o nosso momento financeiro e o nosso momento de gestão. Não adianta achar que transformando em empresa, mas a questão estrutural da gestão, o conselho sendo do jeito que está hoje, vai atrair investidor. O investidor não vai investir dinheiro no São Paulo não tendo muita segurança no processo. Então, tem muitas coisas que se alterarem, se adaptarem para acontecer. Eu acho que é inevitável que no futuro isso aconteça. Eu acho também que um empurrão muito importante disso é o projeto de lei virar lei, porque hoje em dia a gente está discutindo algo que talvez não valha a pena hoje. Com a lei alterando, as coisas mudam totalmente. E acho que vai ser um incentivo que vai, talvez, mudar a cabeça de todos os dirigentes de todos os clubes. Sempre lembrando que o estatuto, porque quando a gente toca nesse assunto, os mais conservadores falam, não, mas o pessoal quer vender o São Paulo. Não, o estatuto nem permite isso. O estatuto fala que o São Paulo pode vir a virar empresa desde que tenha o controle da majoritário sociedade. das Então, ações. das ações, sim. Marcelo, então, nessa linha nós temos um estudo que foi elaborado pelo Rodrigo Monteiro de Castro. A gente já entrevistou ele 3 vezes aqui no canal. Fizemos entrevistas de 1 hora, mais ou menos, a última até com a participação do Vitor Birner. E segundo o que a gente apurou, não só com ele, mas com outras pessoas e fontes que a gente tem no clube, e até a própria imprensa, e falamos também com candidato à presidência e tal, esse estudo estaria parado no Conselho de Administração. Né? Conselho de Administração, que, em teoria, não tem poder de veto, mas que foi engavetado. Todas as nossas fontes apontam que o Pimenta estaria com isso, e o pior de tudo, o Rodrigo Monteiro ele é extremamente acessível, porque ele tem aí uma passagem pelo clube. É uma pessoa que, por exemplo, o Natel ou o Casares, as pessoas interessadas poderiam até provocá-lo e uma conversa. E toda vez que a gente vai perguntar sobre esse assunto, tem esse desconhecimento. Você falou da aprovação da lei. O São Paulo sempre teve essa coisa da vanguarda, entendeu a lei de passe primeiro e teve vantagem com isso. Esse atraso não pode atrapalhar, por exemplo, não quero ser a cobaia, mas de repente também se a gente demora muito para fazer, os principais clubes que fizerem vão acabar tendo uma vantagem que talvez o São Paulo não consiga tirar depois. Como é que você vê isso? E como evitar que coisas assim aconteçam? Só para complementar, Marcelo, esse finzinho, assim, você já citou aqui que os contratos que você foi analisar, apesar de serem contratos pequenos, você já falou isso em outras entrevistas, não passaram pela aprovação do Conselho como deveriam acontecer, o Estatuto foi novamente burlado em cima disso, a gente tem vários casos do Estatuto, seja o antigo, seja esse mais novo, sendo burlado em vários pontos. Como que você, como candidato a presidente do Conselho, pode impedir ou pode evitar que essas irregularidades aconteçam? Porque não é algo exatamente pouco constante na história do São Paulo, na história recente do São Paulo. Tá. Vou responder primeiro a sua, então, Pericini. Essa questão é simples. Você tem que ser duro com a diretoria. Você tem que falar que isso não pode, que isso está contra o estatuto. Você tem que mandar requerimentos. Você tem que instaurar procedimentos de responsabilidade para essas coisas de descumprimento do estatuto. Você tem que ser duro. Então, você não pode ter uma posição passiva nessa questão. Como eu citei em outras entrevistas. Falar que é uma coisa simples, que você está... isso é normal, porque isso não vai trazer prejuízo para o clube, né? Às vezes quem faz uma coisa pequena, depois faz a grande. Eu fui objeto aí de as coisas dos blogueiros influenciadores que estão muito parciais nesse processo. Eles começaram um movimento aí, o Marcelo Portugal Gouveia votou contra o ônibus. Eu não votei contra o ônibus, eu votei... Na verdade, até votei sem saber que eu estava votando contra o ônibus, porque eu fui analisar os contratos, e os contratos, por falta de transparência da diretoria, nem aparecia lá a data, não estava assinado, não sabia a data de vigência, não tinha essa informação. Meu voto, eu tenho o e-mail, que o voto era por e-mail, tá lá, eu aprovo todos os contratos, não é que eu desaprovo, eu aprovo todos os contratos, desde que eles não estejam já em vigência. Os que estiverem já em vigência, eu não aprovo, porque são contra o estatuto. Eu nem sabia que o do ônibus estava já em vigência ou não, apesar de acompanhar que o ônibus está chegando já. Tá. Mas não estava. Não era.
contra esse contrato ou outro, daí falar, ele é contra ele contra as coisas do São Paulo. Não, eu sou a favor de defender o estatuto, e acredito que se vocês estivessem no meu lugar, vocês também reprovariam nessa mesma situação. Tá? É contra o texto do estatuto. Ninguém, quando você pega esse argumento e fala, é contra o texto do estatuto, ninguém fala assim, não, não é. As pessoas falam assim, não, mas é bom para o São Paulo. Pô, mas é contra o estatuto, como é que eu vou votar numa coisa contra o estatuto? Você, por exemplo, votaria uma coisa contra o estatuto? Você, Não, eu já bati nesse ponto já algumas vezes em relação ao desrespeito ao então, estatuto. e daí as pessoas vêm falar, não, mas você tá contra o São Paulo, tal, não sei o quê. Bom, então, resumindo aí, você tem que ser duro com a diretoria, não pode deixar permitir uma coisa. Você tem que fazer o conselho ser respeitado. Eles não podem mandar um contrato para aprovação que não esteja. Devolve os contratos. Nem manda para debate. Devolve os contratos. Fala, diretoria, isso aqui eu não vou propor para votar. Não vou propor para votar. Por que você submete para votação uma coisa que está aprovada? Estava sem data, você não sabe. Me manda os contratos assinados. Você está me mandando os contratos que não estão assinados. Como é que eu vou fazer o conselheiro analisar um contrato que não está assinado? Você não sei e tal. Bom, é isso. Sobre o uniforme de São Paulo teve uma coisa assim, né? Que teve uma aprovação quando os caras já iam. Já estava confeccionado, né? Não foi uma coisa que foi aprovada. Tem várias. A própria terceira uniforme. Camiseta. Normalmente é assim. E tem vários conselheiros que pedem que na próxima vez. Isso se acaba esbarrando naquela linha tênue de atrapalhar a questão comercial, né? Mas assim, eles falam de manda 2 camisetas pra gente escolher. E daí, obviamente, entre o momento que você escolhe, o momento da confecção, ainda mais que tem um monte de conselheiro que vaza a reunião para blogueira, para influenciador, ia ter, na semana seguinte, você ia lá na Gomes Pedrosa, nos varais, ia comprar a camisa de terceiro uniforme, sendo que a fábrica da Adidas nem ia ter começado a fabricar, né? Vocês sabem como é que é isso. Bom, mas respondendo aí a pergunta sobre o Rodrigo é um grande São Paulino, um grande profissional, ele ex-integrante Nova Força, então tenho muitas coisas boas para falar dele. Ele está me apoiando na eleição e é uma excelente pessoa. Como é que você faz para não ficar para trás? Você tem que estar sempre atualizado e ter pessoas próximas do quilate do Rodrigo com você. O momento de você lançar isso, você tem que ver se é o mais adequado ser no primeiro ou não, mas você precisa ter essa conversa sempre no seu radar e com as coisas prontas para o momento. O que eu acredito é que hoje, se você falar novembro de 2020, o São Paulo não estaria preparado para esse processo, porque as pessoas que ali estão não estão com essa cabeça e a coisa não funcionaria. Agora, com a legislação nova, com as necessidades financeiras e tal, eu acho que é inevitável que a gente tome esse caminho. Só, Bandera, para finalizar da minha parte, Marcelo, você, como a gente já falou aqui, você fez parte da redação do novo estatuto. Há algum tempo houve uma mudança no novo estatuto, houve uma reunião e tudo mais. Você falou já no começo do vídeo em compliance, algo natural de quem fala em profissionalização, em governança e tudo mais, mas você colocou no estatuto, disse que foi até proposital que estivesse lá e foi aparentemente contra que os conselheiros pudessem ser remunerados, ou melhor, que os conselheiros não pudessem ser remunerados em atividades profissionais. Eu queria saber se não é um pouco, não gera um conflito de interesse, inclusive se um setor de compliance, por exemplo, não vetaria uma situação como essa que você foi contra. Né? Não, vamos lá. Isso aí foi uma pegadinha, uma montagem que o pessoal fez. Eles fizeram um vídeo, puseram uma ata, só que eles põem a ata e depois eles pegam, juntam uma coisa de outra ata. Se você. Não, mas eu li a ata. Eu tô com a ata. Eu vi. Eu tô fazendo a pergunta depois de ler a ata. Olha o que está escrito lá, que eu estava defendendo o estatuto, eu não estava defendendo que eles fossem remunerados. Tanto é que eu votei a favor depois, na outra Assembleia, eu votei a favor da mudança estatutária. Então, e se eu não me engano, você era uma discussão justamente para propor essa alteração. Aí eu acho que alguém, eu não vou me lembrar quem disse que votou, mas que realmente foi um erro, isso precisaria ser visto, e você falou, não foi um erro, a gente colocou de propósito, porque você não veria um problema que um conselheiro fosse o melhor em determinado setor e pudesse ser remunerado para exercer isso, mas você não acha que gera um conflito de interesse e até um setor de compliance não vetaria isso? Não geraria conflito de interesse porque tem disposição estatutária proibindo o diretor e conselheiro de votar em assuntos de interesse da diretoria. Então, ele não poderia votar em coisas. Então, você não geraria esse conflito. A questão é o seguinte,
O que eu falei é que eu estava defendendo a comissão que falaram que erraram a colocar isso. E eu falei que a gente não errou. A gente discutiu a situação e a gente achava que, eventualmente, você poderia ter... Porque os sócios do São Paulo são de formações diversas, você poderia ter um conselheiro vitalício, eventualmente, do São Paulo, e você não deveria poder abrir mão dele como diretor de alguma situação específica. Vamos citar um nome aqui. Vamos supor que o Rodrigo, que a gente acabou de elogiar, ele, vocês entrevistaram ele 3 vezes, ele fosse conselheiro vitalício do São Paulo. Vamos pegar e falar assim, putz, a gente vai criar uma diretoria aqui, que é uma diretoria de governança, uma diretoria de compliance. Pô, o Rodrigo talvez não seja uma das melhores pessoas do mercado para ser esse diretor, e daí ele não poderia porque ele era conselheiro vitalício. Ele estaria licenciado enquanto fosse a diretoria, não votaria nos assuntos, o compliance não teria problema em relação a isso, a gente estaria abrindo mão dele. Pegar um exemplo mais claro, presidente da CBF hoje, Rogério Caboclo, ele foi um excelente diretor financeiro do São Paulo, ele foi diretor financeiro da Federação Paulista de Futebol, aumentando lá a questão do caixa, ele foi diretor da CBF financeiro. Ele não poderia ser diretor, ele não é uma das pessoas talvez mais indicadas para ser diretor financeiro do São Paulo se ele saísse da CBF. Tem algum diretor financeiro de grandes empresas relacionadas ao esporte que a gente conheça, assim, que talvez tenha tido mais cargos que ele? Eu não conheço, assim, um nome que você fala assim. Mas não é justamente isso que o Estatuto prevê hoje? Assim, você pode ser, ninguém está te impedindo de ser. Inclusive, você pode ser diretor executivo. Na mudança que aconteceu, o próprio Elias, que virou diretor financeiro para pegar o cargo que você citou, ele era conselheiro, abriu mão do cargo de conselheiro, e aí sim ele pôde estar liberado para terminar não o seu mandato, não, mas assim, para terminar a sua gestão. Não, na verdade é o seguinte, na redação original do Estatuto falava que o diretor poderia ser conselheiro, ele tinha que se licenciar. Licenciar, não abrir mão. Depois ele poderia voltar. Essa é a diferença. Depois ele poderia voltar. Agora, o cara, para ser diretor, ele tem que abrir mão, ele tem que deixar de ser conselheiro. Só que muitas vezes o cara não quer abrir mão de ser conselheiro vitalício, porque ele, às vezes o diretor ali, ele vai ser por 2, 3 anos, e ainda como há essa questão política, pode ser que depois vá uma gestão e mude os diretores executivos, mesmo sendo executivos, mesmo que não era essa ideia do profissionalismo. Se o cara é bom para o São Paulo, ele é bom para qualquer gestão de presidência, ele deveria ficar. Mas até isso aí que a gente chama da lei pegar, eu acho que ainda vai ter uma troca aí, talvez nas primeiras gestões dos profissionais. Então o cara às vezes fala assim, eu não quero ser diretor 3 anos e depois deixar de ser vitalício, então não vou aceitar esse cara. E o Estatuto agora não permite isso, antes permitia com pessoas assim, mas seriam pessoas referência da área, não era para pegar qualquer conselheiro. Então eu estava defendendo o Estatuto que falava de conhecimento da área, tal, não sei o quê, eu estava defendendo o texto, mas como ele foi usado errado, eu defendi a mudança. Eu falei, putz, infelizmente não dá para confiar no discernimento do gestor, então eu sou favorável a essa mudança e vamos mudar isso para proibir, porque desse jeito não dá. Não sei se foi claro aí. Eu acho que não há uma contradição aí no pensamento. Eu estava defendendo o texto, porque o que acontece? No calor da reunião, foi acusada a comissão ter feito uma coisa propositada, como se eu estivesse defendendo essa indicação dos conselheiros, qualquer conselheiro para o cargo. Pelo contrário, foi isso que fez o Nova Força ir para a oposição, porque a gente era contrário a isso. E agora falaram que eu defendia isso. E aí, só para deixar claro, o que você não vê problema é que o eventual conselheiro tivesse que apenas abrir mão no período em que ele estivesse exercendo essa atividade remunerada ou essa atividade direta, e depois ele poderia voltar normalmente ao cargo de conselheiro. Desde que ele fosse um cara fosse um profissional gabaritado, como está prevendo o Estatuto. Assim. Que fosse um cara acima do coisa, sei lá... um nome assim, porque uma coisa é você escrever uma legislação e pensar nas pessoas que lá estão, mas você tem que pensar que podem surgir pessoas no conselho que não estavam quando você estava escrevendo, que talvez coubesse nessa situação. Eu dei o exemplo agora do Rodrigo, que a gente acabou de falar dele. Se ele fosse conselheiro do São Paulo, a gente poderia abrir mão de um cara desse numa diretoria executiva eventualmente, agora a gente teria que abrir mão. Só para finalizar, porque a gente já estourou o tempo aqui, a gente pode trazer depois o Marcelo ou tem qualquer um que seja para discutir isso com mais detalhes, mas sabe
em que modelo não existiria esse tipo de discussão de ter que perder o conselheiro para ganhar o executivo? No modelo de profissionalização completo em que os conselheiros não tivessem tanto peso assim de decisão no futebol. Seria um Sim. modelo em que a gente não estaria discutindo isso, a gente estaria discutindo só se o cara é bom para ser executivo. Ah, não, mas ele não quer perder o vitalício, porque o vitalício vota, decide, participa. Então, assim, é um problema claro, é talvez o principal exemplo de estrutura. Aí a gente chega no Conselho Deliberativo, aí tem um que quer, como Marcelo, não tem problema, ele só licenciar, e tem um outro, não, tem que licenciar, tem que abrir mão de tudo, e no fim das contas é um problema estrutural que a gente está tentando botar um band-aid num problema que é muito mais sério que isso. A gente poderia resolver Mas de outra maneira. Mas, por isso que eu falo que com o voto direto você resolve talvez esse problema, porque ele vai você minimiza diminuir a no mínimo. importância do voto. E daí, Você minimiza no mínimo. sim, é isso. Acho que a gente fechou bem aqui e essas entrevistas estão sendo no mesmo dia. Só vou reiterar que a gente gravou isso no dia em que você que está assistindo já deve ter visto a conclusão dessa história, mas do dia que. Porque assim, é muito curioso que a gente tenha entrevistado o Marcelo e o Outen. Claro que são proporções diferentes, né? Um, a gente tinha vindo de uma eliminação ultra traumática, então isso estava refletido. Hoje estamos com semblantes de preocupação, porque o Rogério parecia fazer parte de um futuro próximo de São Paulo, e isso pode tornar esse futuro próximo um pouco menos próximo. Né? Então, é só para deixar pontuado para que as pessoas saibam exatamente quando que isso foi gravado, a data de hoje. Enfim. Alguma consideração final, Marcelo? Não, eu queria agradecer a oportunidade. Como eu tenho falado no final de todas as entrevistas, eu queria que você, torcedor, que acha que não pode ajudar no processo eleitoral desse ano, que você possa atingir talvez algum sócio, algum amigo pelo WhatsApp ou nas suas redes sociais, defendendo que os sócios vão lá no dia 28 votar nos integrantes do Nova Força, as redes sociais do Nova Força, SPFC, Twitter, Instagram, Facebook. Votem nos candidatos do Nova Força, acesse essas redes para descobrir quais são, e porque eles vão me ajudar num processo de mudança aí do resgate das funções do Conselho Deliberativo. Então, se você acha que você não consegue ajudar, talvez você convencendo algum sócio de votar, você efetivamente vai ajudar o São Paulo. Gabriel? É isso. Então, isso foi a coisa mais sucinta do mundo, é isso. Então, a gente encerra por aqui. Um abração para todo mundo e como a gente sempre fala aqui, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.